Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 16 de outubro. Agora na Espanha, 10 horas e 5 minutos. No Brasil, 5 e 5 da manhã. Gente, não tem como negar que a BTC rompeu essa LTB, que foi testada e rejeitada o transpasse de baixo para cima por várias oportunidades. Por isso que eu acho que quando a gente confirmar um corpo real inteiro para cima dessa LTB, a ruptura vai levar para os 6 dígitos de forma muito mais rápida do que alguns traders estão eventualmente esperando. Isso se deve ao fato de que simplesmente as pessoas não confiam num movimento de alta depois de tantas rejeições. Na verdade, se a gente pegar desde o topo do mastro, uma, duas, três, quatro, depois de 5 rejeições, existe uma característica na psicologia humana em que ela passa a duvidar, até com um claro rompimento como o presenciado nas últimas horas. A gente nitidamente rompeu o último toque ali na LTB, foi rompida, ou seja, máximas mais altas e mínimas mais altas. Então, para bom entendedor, ou para quem tem um mínimo de tempo de tela, isso bastaria. Mas o fato é que a psique humana acaba não confiando. Depois de tantas rejeições, 5 rejeições, muita gente boa ainda acha que o mercado vai voltar a corrigir, vai voltar para bull flag. Aí o resultado, eu vou botar aqui já nos fatos, mais de 230 milhões de dólares em liquidações forçadas no sentido, para quem estava super alavancado no sentido short, mas isso vai continuar, porque inacreditavelmente os shortados, eles aumentaram a mão, ou seja, ainda tem muita gente no mercado acreditando que vem um viés de baixa. É só olhar o índice do medo e da ganância, vou até dar o refresh, estava 56 ontem, agora está 58, ou seja, a gente ainda não saiu do patamar da neutralidade. Há uma boa parcela dos entusiastas criptográficos acreditando piamente que vai haver um movimento mais robusto de correção. A gente nem entrou na fase da euforia, do entusiasmo, que seria ali acima de 60. Mas enfim, esse viés de baixa que muitos estão acreditando acaba alimentando e colocando combustível no mercado de futuros perpétuos. Tanto é que se a gente olhar o Bitcoin Liquidation Map, ainda tem quase 1 bilhão em termos de garantias para os super alavancados no sentido short e não tem nem 40 milhões em termos de garantias para os super alavancados no sentido long, ou seja, tem muito mais gente colocando grana pesada, acreditando que vai cair e shortando alavancado, do que gente acreditando que vai subir. Ou aqueles que acham que vai subir não estão colocando tanta garantia assim, eles estão ali mais comedidos. Mas enfim, o mercado é assim, o dólar encontrou um platô muito poderoso, que não deve ser rompido, que é a MM200 junta com essa congestão. A BTC está ensaiando aqui de forma belíssima uma fuga ascendente. As duas linhas do canal de Keltner agora ficaram agressivamente apontadas para cima. O que está segurando a BTC aqui no diário, ancorado pela banda de VWAP anual, é a própria upper da VWAP anual. Ontem a gente bateu na máxima 67.950. Aí agora a gente deu uma recuada. Se a gente olhar no intraday, o que a BTC está desenhando, só considerando os corpos reais, sem aquele pavio superior que levou ela para 67.950, é uma cunha de caráter ascendente. Essa figura gráfica acumulacional acaba explodindo para cima. É impressionante que o pior cego é aquele que não quer ver. Eu recebo um monte de mensagem de gente que acredita ainda que o topo desse ciclo ficou definido aqui no topo do mastro, em 73777, que na verdade nem foi um topo nominal, porque se a gente corrigir 69 mil, que foi o topo do último ciclo, pela inflação, aqui seria basicamente 81, 82 mil dólares. Só a inflação de 2022 nos Estados Unidos bateu quase 10%. Ou seja, a gente nem definiu um topo, um novo topo histórico, foi um topo nominal. Mas enfim, e outra, gente,
eu recebo uma tonelada de mensagens de outros criptoentusiastas que acham que efetivamente a gente está desenhando a última fase dessa acumulação e que a BTC vai explodir efetivamente para os 6 dígitos. Agora, a maioria das mensagens é no sentido de saber em quais altcoins aportar. Gente, não há como tornar homogênea a exposição de todos os criptoentusiastas. Cada holder, cada investidor criptográfico, ele vai se expor ao risco, cada um vai se expor ao risco de uma maneira. Não tem como comparar o sujeito que tem 10 mil dólares, que vai provavelmente ser mais agressivo do que o sujeito que tem 100 mil dólares, que por sua vez não vai ser tão conservador quanto o sujeito que tem 1 milhão de dólares. O sujeito que tem 1 milhão de dólares, basicamente, ele vai se expor a uma Solana, a uma Vax, quando muito, ou uma BNB, e só vai esperar a pauleira torar. Não tem o que fazer. Ele sabe que ele vai ter um belíssimo retorno sem muito o que fazer e sem arriscar muito. Basicamente, cada um tem que fazer a própria análise. Eu volto a insistir, a habilidade número 1 de um investidor criptográfico é a mesma, e que é necessária para sobreviver nesse mundo, é a mesma habilidade que o sujeito precisa ter para sobreviver no mundo real. Discernir quando deve se expor ao risco. Quando o sujeito está lá na escola e que ele decide andar ou com os mau elementos ou com aqueles que efetivamente vão construir um futuro, naquele momento é uma decisão. E basicamente ele fica tomando decisões até o final da sua vida. Ele vai decidir se drogar ou não, ele vai decidir estudar ou não, ele vai tomando decisão até o final da vida dele, sopesando os riscos de cada decisão. Basicamente é isso que o sujeito tem que fazer. Não tem como comparar o apetite à exposição aos riscos de um sujeito que tem 1.000 dólares para um sujeito que tem 1 milhão de dólares. Então não adianta comparar portfólios. Eu tenho o meu nível de exposição, porque na minha atual situação eu tenho o meu particular apetite a riscos. Cada um tem que se expor. Por isso que lá no Gemas Altcoin Alert eu dividi em 3 subgrupos. As super large caps, as super large caps, que são as de grande capitalização, Solana, Avax, em que o risco é menor, as middle caps, onde o risco é mediano, e as micro caps, onde o risco é absurdamente alto. É óbvio que cada um tem que fazer a própria análise. Agora eu volto a insistir, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert. Se você tem 1 milhão de dólares, é prudente que você fique nas super large caps, porque é basicamente improvável que uma Solana não entregue vezes 5, vezes 6, talvez vezes 10. É basicamente muito improvável que uma BNB não entregue vezes 4. É muito improvável que isso aconteça. Agora, quem tem apetite ao risco e quer e obviamente não tem um patrimônio tão alto, porque se o sujeito já tem um patrimônio alto e resolve colocar all-in numa microcap, o sujeito é melhor ele ir para um cassino, porque pode dar problema. O que eu volto a insistir com os senhores é o seguinte: quem não sabe o que comprar é só clicar no link abaixo. Cada um tem o seu próprio e particular apetite ao risco. E a habilidade número 1 para sobreviver no mundo cripto é a mesma habilidade que você tem para sobreviver no mundo real. Tomar decisões e sopesar os riscos. É isso que você faz desde criança, passando pela adolescência até a idade de adulta. Você toma decisões e mede os riscos. É isso que a gente faz todo santo dia. E é isso que vocês têm que fazer no mundo cripto também. Não há diferença essencial nenhuma entre uma coisa e outra. Gente, a BTC aqui no 15 minutos claramente acumulou numa cunha que deve explodir de forma ascendente. No diário ancorado pela banda de Bollinger fracionada na Fibo, a gente só vai parar no patamar de 70 mil. Isso é uma obviedade gráfica ululante, não tem nem o que falar. Olha só a extensão desses corpos reais mais protuberantes,
de forma ascendente e se encaminhando para os cumes dessa congestão. O próprio rompimento dessa LTB aqui no 6 horas dá conta de que essas máximas mais altas e as mínimas mais altas nessas últimas agulhadas, ó, só ver a agulhada do dia 3 de outubro, que foi o dia do ataque iraniano contra Israel, e todas as agulhadas que lhe sucederam. Mínimas mais altas e máximas mais altas indica que a gente vai estressar os cumes dessa congestão. No semanal não tem nem o que falar. Só se o sujeito for menos que um mineral para não entender que a gente já atingiu aquele patamar de longevidade desde o último halving e que a BTC está absolutamente madura para romper essa resistência aqui imposta. Na verdade, a gente estava acumulando em torno das máximas do último ciclo. Vocês vejam que entre 64, vocês vejam a dificuldade que foi para romper 64. Depois que rompeu 64, a próxima dificuldade é 69. O mercado tem memória e tendência. Quem quer aprender sobre análise gráfica técnica é só assinar o curso Renato Lianov de análise gráfica. O mercado, na verdade, está tentando superar os dois topos do ciclo anterior. Só que em termos de longevidade, desde o último halving, já houve o período de maturação. O rompimento disso aqui não é se vai romper, é quando vai romper. Na minha leitura, vai romper nas próximas horas. Pode demorar uma semana? Pode voltar a estressar a MM200 aqui no diário, voltar para 63? Pode. É provável? É improvável, mas pode acontecer. Agora, vale a pena correr o risco de tentar pegar uma Solana abaixo de 150 para poder ganhar ali um troco de bar, sabendo que esse ativo facilmente vai valer mais de $1.000 daqui a alguns meses? Não vale, gente. Isso aqui é sopesar o risco. Isso aqui é tomar uma decisão. Enfim, a BTC... agora o Total 2 e o Total 3, vale a pena uma análise mais cuidadosa, porque ambos, o Total 2 mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão da BTC. O Total 3 mede a totalidade do market cap do mundo cripto com exclusão de BTC e ETH. Vejam que ambos estão ostentando um caráter vulcânico, para dizer o mínimo. O squeeze do Total 3 está quase migrando para a banda superior da métrica. O MACD para o Total 3, ambas as linhas, exponencial curta e lenta, estão em vias de migrar para a banda superior da métrica. Na última vez que isso aconteceu, a gente saiu de 300 bi e foi buscar 780 bi. Para o Total 2, na última vez que isso aconteceu, a gente saiu de 500 bi e foi buscar 1,27 tri. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. Agora, uma coisa é certa, a dominância voltou a bater mais uma máxima desse ciclo, chegou a fazer na máxima 58,81%, ou seja, a dominância ainda não começou a desabar. Lembrando que uma temporada de altcoins só se faz com a queda da dominância, por isso que eu falo, a hora de embarcar é agora. Quando a dominância abrir um morobuzu para baixo, lembrando que a queda da dominância da BTC, obviamente, não significa queda na cotação da BTC, só significa que é o market cap das altcoins que vai se expandir de forma mais explosiva e exponenciada que a própria expansão do market cap da BTC, que vai ocupar um espaço menor dentro do market cap de toda a criptografia. Uma temporada de altcoins, uma alt-season, não se faz sem a queda da dominância. Ela tá em vias de desabar. Por isso que eu falo, a hora de embarcar é agora. Quem não sabe o que comprar ou quem não sabe em quais altcoins o sujeito deve se expor, de acordo com cada patrimônio pessoal, é só clicar no Gemas Altcoin Alert, no link abaixo. Na Seara Fática, o aumento súbito da BTC para quase 68 mil, bateu 67.950, desencadeou uma forte onda de liquidações forçadas. É a galera que fica abrindo... Gente, eu recebi... Quando a BTC estava acumulando ali, tentando romper 64, 65, eu recebi uma tonelada de mensagens de shortados com certezas bíblicas, no sentido de que a BTC ia voltar para 50 e poucos mil. Cadê essa galera? Cadê esse pessoal?
tá todo mundo quietinho, tomaram um tufo gigantesco e não, com certeza não falaram nem pra mulher. Mas enfim. E a Canary Capital registrou um pedido de ETF de LTC Litecoin junto à SEC. É o novo normal, então só pelas notícias que eu já li aqui sobre pedidos de emissão de ETF, já tem ETF da XRP, já tem ETF de Solana pedido por uma gestora junto à SEC, já tem pedido de ETF de LTC. Meus amigos, a SEC não vai poder ficar segurando todos esses pedidos ad infinitum, para sempre. Quando a SEC liberar todos esses ETFs de XRP, de LTC, de Solana, meus amigos, eu espero sinceramente que os senhoritos estejam embarcados no mundo cripto. Quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo. E uma doação de 5 milhões de dólares feita pela gestora Andreessen Horowitz acabou turbinando a reta final da campanha do Donald Trump. Essa é a principal também notícia na seara geopolítica e finanças internacionais. 3 bilionários se juntaram para, na reta final, injetar 220 milhões de dólares para eleger o Donald Trump. Elon Musk, que dispensa apresentações, Miriam Adelson, do setor de cassinos, e Dick Uihlein, do setor de embalagens e descartáveis, eles se juntaram e colocaram 220 milhões de dólares na reta final da campanha do Donald Trump. A Kamala Harris segue sendo a candidata com uma arrecadação histórica em todos os tempos. Ela já arrecadou coisa próxima a 1 bilhão de dólares, mas enfim. E o mercado de trabalho forte não impediria um corte na taxa básica de juros. Segundo a presidente do Fed de São Francisco, é muito provável que depois do corte de 0,5 ponto percentual feito pelo Fed na última reunião, o Fed siga reduzindo a taxa básica de juros e vai cumprir com a promessa de pelo menos mais 2 cortes de 1/4 de ponto percentual, 0,25%, 2 cortes de 0,25% ainda em 2024. Segundo ela, há outros fatores, não só a força da economia, pesando nessa decisão. Gente, eu volto a insistir com os senhores. Essa flexibilização conjugada do Fed, o Banco Central Americano, da zona do euro, só ver as falas da Christine Lagarde ontem, ela falou que vai startar uma mega flexibilização na zona do euro. E a flexibilização chinesa, essas 3 flexibilizações conjugadas, elas vão levar a BTC para patamares inimagináveis. Eu volto a insistir, não ousem estar desembarcados do mundo cripto. E Israel, mesmo com a oposição americana de ataques aéreos ao Líbano, acabou promovendo mais um ataque aéreo em Beirute. Nessa madrugada, Israel passou basicamente a madrugada toda bombardeando os arredores de Beirute. O mundo está virado numa hecatombe nuclear. O pior cego é aquele que não quer ver, é aquele que não quer enxergar que a BTC está promovendo um ensaio de uma mega fuga ascendente que só vai criar um ponto de inflexão para a própria BTC lá num patamar de 6 dígitos. Daqui a pouco eu volto com ADA, Kusama, Polkadot, Avax, Solana. E quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.